Meus amigos, olá minhas amigas do LAC Concursos, vamos para mais uma aula sobre o Estatuto do Funcionário Público Civil do Estado de São Paulo e nesta aula nós vamos trabalhar o processo administrativo. Processo administrativo que está previsto nos artigos 274 a 307 da Lei 10.261 de 68. Está certo, meus amigos? Então vamos lá, vamos falar um pouco do processo administrativo. Processo administrativo cheio de detalhes. Eu digo para vocês com toda certeza, com toda tranquilidade, se o examinador quiser dar uma apertada no pescoço do candidato aqui, ele vai ter aqui uma infinidade de detalhes aí que pode complicar a vida. Mas, estudando aqui no LAC Concursos, a forma que o professor preparou essa aula, essa forma bastante interativa, com detalhes, esclarecendo aqui, tenho certeza que os alunos ficarão muito competitivos, tá certo? Então vamos lá, né? Primeiramente, eu gosto de passar para os alunos uma visão sistêmica. O processo administrativo faz parte do título número 8, que é do procedimento disciplinar. O aluno tem que saber situar-se dentro do conteúdo. E esse capítulo número 8, título tal, tem alguns capítulos. Primeiro capítulo, dá disposições gerais, onde vai dar regras gerais sobre o procedimento disciplinar, aqui que vai definir que nós temos aqui os procedimentos disciplinares de sindicância e processo administrativo, que a gente vai chamar de PA, tá? Depois do capítulo 2 da sindicância, artigos 72 a 73, tranquilo, sem problema. E agora nós iremos aí definir o processo administrativo, os artigos 274 a 307. Sem dúvida nenhuma, é o capítulo mais longo desse título, tá certo? Mais longo, muito importante, riqueza de detalhes. O capítulo número 5 é muito simples, ele é um procedimento especial para aqueles servidores que abandonarem o cargo, tá certo? Ou função por inassiduidade, ou seja, deixa de comparecer ao serviço. O capítulo 5 é dos recursos e o capítulo número 6, ele é da revisão. Aí assim nós terminamos, né? Então estamos aqui no capítulo 2, 3, aliás, processo administrativo. Vocês sabem que nós aqui do LAC Concurso utilizamos a estratégia de falar capítulo a capítulo, ou seja, de subdividir o máximo possível o conteúdo para o aluno ter uma visão sistêmica do assunto, tá certo? Então vamos lá. Processo administrativo, né? Nós sabemos que para apurar as faltas, né, as condutas que estão contrariando o Estatuto do Funcionário Público de São Paulo, há necessidade da instauração de um procedimento disciplinar. E esse procedimento disciplinar, ele pode ser sindicância, para penas mais leves, e um processo administrativo para situações mais graves, não é isso? Então está aí para vocês. Primeira coisa que diz aí o artigo 274 da lei, ele vai definir o seguinte, olha só, se cair na sua prova, quem que tem autoridade para determinar a instauração do processo administrativo? Ou seja, professor, o que é isso? Quem que é parte legítima para iniciar um processo administrativo? Professor, é o meu chefe? Professor é o meu colega? Professor é o governador, é o secretário? Quem que é parte legítima, né? Então vamos lá, quero passar para vocês o seguinte, lembrando que o aluno aqui, nesse ponto aqui da autoridade, tá certo? E aqui estou perguntando, ó, do processo administrativo. Professor, por que você está reforçando o processo administrativo? Porque, claro que tem autoridades aí que podem conceder processo administrativo, mas nós temos o caso da sindicância. Lembra da sindicância? Vamos lá, do processo administrativo. Do processo administrativo, a lei foi bacana conosco. Lá no seu artigo 274, ele numerou as pessoas que podem instaurar o processo administrativo. São competentes para determinar a instauração de processo administrativo as autoridades enumeradas no artigo 260, muito importante, até o inciso 4º, inclusive, olha aí, né? Inclusive, né? Até o inciso 4º. Professor, então é o seguinte, o cara do inciso 1, o cara do inciso 2, o cara do inciso 3 e o cara do inciso 4 são o quê? Estão legitimados a instaurar
processo administrativo. Pronto. Professor, é isso, mas eu quero saber, professor, quem que são esses caras de 1 a 4? Ah, você quer saber? Então, olha só, estudo pragmático é isso. Então, as pessoas são, artigo 260, aplicação das penalidades previstas no artigo 251, são competentes. Primeira coisa, penalidades. Quais são as penalidades previstas no artigo 251? São 6. Na altura do campeonato, vocês são obrigados a saber. Primeiro, repreensão. Segundo, suspensão. Terceiro, multa. Quarto, demissão. Quinto, demissão a bem do serviço público. E o sexto é cassação de aposentadoria e de disponibilidade. Então é o seguinte, quem que são competentes para aplicar essas multas? Vamos lá. Primeiro, o governador. Então, o governador, atenção, ele pode, tá certo, instaurar um processo administrativo ou uma sindicância. O inciso 2, os secretários de Estado, o procurador-geral do Estado e os superintendentes de autarquia também são partes legítimas para instaurar um processo administrativo e também uma sindicância. Estou falando da sindicância porque foi a aula anterior. Inciso 3, o chefe de gabinete até a suspensão também podem aí, tá certo? Podem também aí instaurar o processo administrativo e também sindicância. O inciso 4, também os coordenadores também estão autorizados. Agora, o inciso 5º, tá certo? Não pode aos diretores de departamento e de divisão até a de suspensão limitada a 30 dias. Esses caras aqui do item 5, eles não podem, tá certo? Instaurar o quê? Não pode instaurar o processo administrativo. Mais detalhe, questão de prova, pegadinha. O sujeito aqui do inciso 5º, ele pode instaurar a sindicância. É parte legítima para instaurar a sindicância. Só nessa confusão, com certeza, o examinador pode elaborar uma excelente questão de prova. Recordando, governador, secretário, procurador, superintendente, chefe de gabinete e coordenadores, esses caras aqui, eles podem instaurar o processo administrativo e também podem instaurar a sindicância. Sindicâncias são todos de processo administrativo e mais o item número 5, que são os coordenadores e de divisão lá. Aí chama os diretores de departamento e divisão podem instaurar a divisão, podem instaurar aí a sindicância, né? A ideia é o seguinte, a sindicância é para apuração de fatos de menor potencial e o processo administrativo é para faltas aí de maior potencial, tá certo? Lembrando que para a sindicância é para apurar as penalidades previstas de qual? Isso, repreensão, advertência, suspensão e multa, tá certo? E os outros 3 para o processo administrativo. Bacana? Então tá aí para vocês aí, pode cair isso na prova com certeza, né? Vamos lá, né? Aí eu pergunto o seguinte, professor, como é que é feita? Então, como é que é feito esse tal do processo administrativo? Gente, o processo administrativo, a autoridade competente que instaurar, a autoridade competente que instaurar o procedimento administrativo, tá certo? Uma daquelas lá do inciso 1 ao 4, eles vão instaurar esse processo administrativo através de uma portaria. E claro que vai nomear servidores, funcionários, como diz o estatuto. Vão nomear os funcionários para compor a comissão e essa comissão, tá certo? Essa comissão aí, ela vai fazer a apuração dos fatos para identificar se o acusado, tá certo? Se o acusado ele é ou não culpado das acusações que lhe são imputadas, né? Aí o seguinte, professor, então vai ser uma comissão de servidores. Exatamente, essa comissão vai ter lá o presidente, vai ter o secretário, vai ter os membros, não é isso? A comissão sindicante, a comissão aí de apuração vai ter, professor? Vai ter, tranquilo, tá certo, tá? Por servidores. Aí eu pergunto, qualquer um
pode participar dessa apuração do processo, né? Quem não pode participar da apuração do processo administrativo? Essa pode ser uma pergunta da sua prova. O examinador pode querer saber se você sabe disso. Quem não pode participar, ou seja, quem está impedido de participar. Nós já sabemos, né, que pela regra do direito que todo mundo conhece, um pouco do básico, é o seguinte, né? Aquelas pessoas que têm uma relação íntima, direta com o acusado, elas não poderão aí participar. Por que não poderão participar? Porque poderão comprometer aí a imparcialidade do quê? Da comissão, dos trabalhos da comissão. Então, isso, o artigo 275, tá certo? Ele já traz aí claramente aí o que é. O que traz 275 traz exatamente isso, olha só. Quem não poderá ser encarregado da apuração, nem atuar como secretário, amigo íntimo ou inimigo, parente, consanguíneo, afim, em linha reta, colateral, até o terceiro grau, inclusive, cônjuge, companheiro ou qualquer integrante do núcleo familiar do denunciante ou do acusado, bem assim subordinado deste. Então, olha só, vamos lá, o rol de pessoas que não poderão fazer parte da comissão de apuração do processo administrativo. É claro que essa regra aqui também é aplicada ao processo de sindicância, ela é bastante extensa, olha só. Então não poderá fazer parte, nem atuar como secretário, amigo íntimo ou inimigo. Claro, né? Esse cara aqui é pior do que o amigo, né? Parente, consanguíneo, afim, em linha reta, tá certo, né? Ou colateral, de até terceiro grau, inclusive cônjuge, companheiro ou qualquer integrante do núcleo familiar do denunciante ou do acusado, bem assim subordinado a este. Então aí para vocês aí, então o rol de suspensão de pessoas que estão impedidas para fazer a apuração, tanto da sindicância quanto do processo administrativo, é bastante extenso. Lembrando para vocês que é o seguinte, que as regras gerais aqui do processo administrativo são aplicadas à sindicância, como nós falamos na aula anterior. Professor, o que mais? Artigo 276. Autoridade ou funcionário designado deverão comunicar desde logo à autoridade competente o impedimento que houver. Ou seja, o cara lá que está constituindo a comissão, ele não sabe que fulano é filho, que é parente, não sei o quê, amigo íntimo, inimigo de quem? Do cara que vai ser objeto do processo administrativo. Então, esse sujeito que foi nomeado, ele ele deve comunicar à autoridade do seu impedimento de fazer parte dessa comissão. Mas tem que ter respaldo, porque, professor, eu não quero fazer parte dessa comissão, professor. Porque é o seguinte, professor, é muita encheção de saco, desculpa aí o palavrão, é muita apurrinhação, professor. Esse motivo não pode. A pessoa só pode se eximir, tá certo, de um impedimento de participar, nesse caso aí, através das situações previstas no artigo 273. Bacana? Então vamos lá. Ok, assunto importante. Quais são os prazos de conclusão do processo administrativo? Ok, o que acontece? O legislador aqui, ele deseja que as coisas iniciem, são realizadas e concluídas. Então o legislador aqui, ele trouxe o prazo previsto para concluir o processo administrativo. Lembrando para vocês que isso aqui pode ser uma excelente questão de prova, porque o prazo para a conclusão do processo administrativo é diverso do prazo da sindicância. Então, no artigo 277, diz claramente qual que é o prazo para a conclusão do processo administrativo do PA. O processo administrativo disciplinar deverá ser instaurado por portaria, com um prazo improrrogável de 8 dias para o recebimento da determinação e concluído a 90 dias da citação do acusado. Vamos lá, coisas importantes. Primeira coisa, professor, quem que vai instaurar o processo administrativo? A instauração do processo administrativo é
uma daquelas pessoas competentes no artigo 260 de 1 a 4, já sabemos. Esse sujeito, ele deverá elaborar uma portaria. Tá certo? Com essa portaria, terão os membros dessa comissão. Tá certo? Então, se perguntar na prova de vocês qual que é o instrumento, né, de instauração do processo administrativo, você vai ter que responder portaria. Pode ter certeza que o examinador vai colocar aí decreto, instrução normativa, ofício, não sei o quê, mas é o quê? Portaria. No prazo improrrogável de 8 dias do recebimento da determinação. Ou seja, ele vai, tá certo? Ele vai receber a determinação lá, o sujeito, então ele tem... E concluído 90 dias da citação do acusado. Olha aí, ó. Olha que detalhe aqui. Então ele tem 90 dias a comissão, tá certo? Para fazer o seguinte, fazer a fase introdutória, a fase lá de provas, alegações finais e até entrega do relatório. Então ele tem 90 dias. É muito importante aqui um detalhe. 90 dias a partir de que momento? Da data da portaria, da publicação da portaria? Não, isso já caiu em prova. É 90 dias contados a partir da citação do acusado. Tá? Quando ele for notificado a prestar seu interrogatório. Então, a partir do momento que ele é citado, passa a contar o prazo. Eu digo para você, principalmente a banca da VUNESP. A banca da VUNESP adora cobrar prazo. Então, aí nós já sabemos essa informação. 90 dias a partir do quê? 90 dias a partir da citação do acusado. Professor, o senhor falou que isso é potencial questão de prova. Falei. Você sabe por quê? Porque lá na sindicância, tá certo? Que também é um instrumento para procedimento disciplinar, o prazo é diferente. Na sindicância, os prazos são diferentes. Olha o que diz o artigo 273, inciso 2º. A sindicância deverá estar concluída no prazo de 60 dias. Professor, por que é menor? É muito simples, porque na sindicância, já disse para vocês, diferentemente do processo administrativo, a sindicância é para apuração de fatos de menor potencial ofensivo. Já o processo administrativo é para fatos de maior potencial ofensivo, então é mais complexo, necessita de um prazo maior. Fechou? Eu perguntei para vocês, qual que é o instrumento que se constitui o processo administrativo? É a portaria. Professor, quais são os requisitos dessa portaria? O legislador trouxe quais são os requisitos da portaria. Estão previstos aqui, tá, nesse mesmo artigo, parágrafo 1º. Da portaria deverão constar o nome e a identificação do acusado. Olha que vexame, né? A infração que lhe é atribuída, lembrando que não é crime, tá certo? É infração, porque isso aqui na esfera administrativa, ou seja, na infração ele vai ter que citar o que ele fez, né? Ou deixou de fazer alguma coisa que ele é obrigado a fazer, ou ele deixou de fazer, tá certo? Ou ele fez algo que era proibido e assim por diante. Com descrição sucinta dos fatos, a indicação das normas infringidas e a penalidade mais elevada em tese cabível, né? Então tá aí para vocês aí. Olha o constrangimento do sujeito, né, cara? Eu já vi isso lá no serviço público, né, cara? Saindo publicado no Diário Oficial. Putz, eu vou falar para vocês, papo reto, hein, cara? É constrangedor, cara, ter lá no seu Diário Oficial seu nome, né, a portaria. E essas portarias aqui não é coisinha pequena, é negócio, os caras vão lá e, né, todo mundo fica sabendo. É constrangedor isso aí, né? Vamos lá. Parágrafo 2º. Vencido o prazo, no caso aqui 90 dias a partir da citação do acusado, vencido o prazo, caso não concluído o processo, o procurador do Estado que o presidir deverá imediatamente encaminhar ao seu superior hierárquico relatório indicando as providências faltantes e o tempo necessário para o término dos trabalhos. Então aí um requisito aí, nós sabemos que todo o processo administrativo disciplinar corre lá por conta da Procuradoria-Geral do Estado, que nós vimos na aula anterior.
Parágrafo 3º. O superior hierárquico dará ciência dos fatos a que se refere o parágrafo anterior e as providências que houver adotado a autoridade que determinou a instauração do processo. Aqui é tranquilo, não vejo muito potencial questão de prova. Artigo 278. Atuada a portaria e demais peças existentes, designará o presidente dia e hora para audiência de interrogatório determinado a citação do acusado e a notificação do denunciante, se houver. Então é o seguinte, o que significa atuada, né? Atuada significa constituída, né? Constituída o quê? A comissão. Tá certo? E demais peças pré-existentes. Designará o presidente dia e hora para audiência do interrogatório. E determinada citação do acusado é a notificação do denunciante. Então pronto. Então aqui está escrito aqui o seguinte, que isso aqui vai começar agora a parte de instrução. Então o presidente, ele tem aí a obrigação de fazer a citação do acusado. E a notificação do denunciante, se houver. Professor, eu não estou entendendo essa figura do denunciante. A gente vai explicar para vocês com mais detalhe, mas eu vou aproveitar, deixa aqui. É o seguinte, muitas coisas que acontecem no serviço público, a maioria delas que resultam no processo administrativo disciplinar são oriundas de denúncia. Tá? E muitas dessas denúncias não são denúncias anônimas, são denúncias mesmo aí de pessoas aí que, tá certo? São denúncias de pessoas que fazem o seguinte, né? São denúncias de pessoas que participam do serviço público e fazem o seguinte, que essa denúncia, aliás, desculpa aí, gente, eu recebi uma mensagem aqui e eu perdi o foco, mas olha só, desculpa só, olha só, o que acontece com a denúncia? Muitas denúncias, elas são identificadas. Papo reto, professor, sim, o cara vai lá e se identifica. Então, quando o denunciante for identificado, esse cara, ele terá que participar do processo, ele terá que prestar declarações em relação à denúncia. Fechou? A gente vai falar mais sobre o denunciante. Quais são os procedimentos da citação? Ou seja, a citação é tudo. Por que a citação é tudo? Lembre que o prazo de encerramento, o prazo de conclusão do processo administrativo está vinculado o quê? À citação. Se não ocorrer a citação do acusado, tá certo? Não começa o processo administrativo. Então, efetivamente, depois da constituição da comissão, da atuação da comissão, para iniciar os trabalhos, a comissão obrigatoriamente tem que fazer o seguinte: efetuar a citação do acusado. E o legislador, ele trouxe aí de forma exaustiva o que deve constar nessa citação. Então, o mandado de citação deverá conter, primeiro, cópia da portaria, data, hora e local do interrogatório, que poderá ser acompanhado pelo advogado do acusado. Essa parte aqui do advogado do acusado aqui, a gente vai falar bastante sobre o sujeito aqui, principalmente com a defesa técnica. 3. Data e hora e local da oitiva do denunciante, se houver, que deverá ser acompanhada pelo advogado do acusado. Esclarecimento de que o acusado será defendido por advogado dativo, caso não constitua advogado próprio. Nós vamos falar do advogado dativo também. O que vem a ser o advogado dativo? Ele não tem advogado, tá certo? Para se defender no processo. Então, a administração pública irá nomear um advogado para esse cara, para defendê-lo no processo. E esse advogado que a administração pública irá nomeá-lo é chamado de advogado dativo, tá certo? 4. Informação de que o acusado poderá rolar testemunhas e requerer provas no prazo de 3 dias após a data designada para o seu interrogatório. A gente vai falar sobre testemunhas, mas aqui só antecipando. Então é o seguinte: a informação que o acusado poderá rolar testemunhas e requerer provas no prazo de 3 dias após designada o seu interrogatório. Então, depois que ele efetuar o seu interrogatório, ele tem 3 dias para apresentar provas daquilo que ele falou, ou se ele não tiver provas escritas,
a rolar testemunhas, e nesse caso aqui, a gente vai falar isso mais lá na frente, mas já vou antecipar, o acusado ele pode aí, até 5 testemunhas. O item 6, advertência de que o processo será extinto se o acusado pedir exoneração até o interrogatório, quando se tratar exclusivamente de abandono de cargo ou função, bem como inestabilidade. Então aqui, se o cara aqui estiver sendo processado, tá certo? Se ele estiver sendo processado aqui por... Se ele estiver sendo processado, não. Está respondendo o processo de sindicância. Se ele pedir exoneração, ele será o que? Extinto, mas só na próxima aula, quando se tratar exclusivamente por abandono de cargo ou função. Agora, se não ocorrer isso aqui, o processo, mesmo ele pedindo exoneração, o processo vai andar. Tá certo? O processo vai andar. Isso aqui acontecia muito, o cara aprontou, o cara roubou, o cara fez muitas coisas, ele vai lá, pede exoneração, pronto. Não. O que acontece? A administração pública dá prosseguimento ao procedimento administrativo, até por quê? Porque desse procedimento administrativo, com certeza nós teremos aí consequências civis e penais aí a serem apuradas pelo Poder Judiciário. Ainda da citação, está acabando a citação, falta só 2. Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lack e eu peço licença para vocês, interrompi a aula de vocês para dar um recado muito importante. Nós aqui da La Concurso, nós preparamos um super curso, uma super preparação, ponto a ponto do edital, super competitivo para o concurso da PM de São Paulo 2021-2022. Para quem não sabe, nós, a La Concurso, nosso primeiro curso que nós tivemos oportunidade de oferecer para São Paulo foi lá em 2012. De 2012 até a presente data, nós tivemos a oportunidade de oferecer todos os cursos online para todos os concursos da PM. E em todos os concursos, todos os certames, nós tivemos aí um alto índice de aprovação. Garanto para você, se você cumprir as nossas orientações pedagógicas, se você cumprir o nosso personal coach, eu tenho certeza que você estará muito competitivo, mas muito competitivo mesmo para o concurso da PM de São Paulo 2021 e 2022. Tá certo? Este curso custa apenas 10 parcelinhas de R$35, cara. Cara, não vai machucar ninguém, cara. Com a inflação do jeito que tá, 10 parcelinhas de R$35, você vai ter esse curso completaço e super competitivo. Bacana? Espero vocês. Fui! Tchau! Clique lá